Agora, 8h13, vamos falar sobre o julgamento da morte do menino Henri Borel. Pai dele, Leniel Borel, aguarda uma decisão depois de pedir a anulação do júri que concedeu perdão judicial à mãe do menino, Monique Medeiros. Os advogados contestam o resultado do julgamento, pedem que o processo seja revisto. Vamos conversar então com o Leniel Borel agora ao vivo aqui no TMC 360. Leniel, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia a todos da TMC, bom dia Felipe Goiânia, Amanda, tudo bem? Seguinte, Leniel, nós daqui a pouco, inclusive, vamos ter uma entrevista em seguida com um advogado criminalista que vai nos ajudar a entender essa questão do perdão judicial, que assim que veio à tona, assim que virou notícia, foi amplamente questionada por muitos especialistas, pela sociedade civil. Eu acompanho bem de perto o caso, vejo todas as provocações, todos os depoimentos, todas as análises de advogados desde o início e realmente poucas pessoas, para não falar nenhuma, ficaram do lado dessa decisão da juíza de conceder o perdão judicial. Eu queria entender, Leniel, como é que é para você, depois de 5 anos de processo, um momento em que você muito provavelmente acreditou que haveria um alívio, um mínimo alívio, uma sensação de justiça, você recebe esse revés. Mas, ao mesmo tempo, um revés que não veio de uma só vez, porque ao longo do julgamento, a defesa de Monique Medeiros e de Jairo Souza Santos também ia apresentando ali algumas manobras para conseguir se favorecer durante o julgamento. Para mim é revoltante, revoltado, assim como toda a população, toda a sociedade com essa decisão, né, final. 11 dias ali foram muito piores para mim do que os 5 anos aguardando esse dia. Foi como se matasse o Henri pela terceira vez, né? Como eu definir ali quando saí. Primeira vez, meu filho foi morto dia 8 de março de 2021, na presença da mãe e do padrasto. Segunda vez ali era mais outras manobras pela defesa do Jairo, que adiaram, postergaram esse júri, que minha família, eu estávamos extremamente ansiosos para que houvesse, né, para que botasse pelo menos o começo do fim, e ali por causa de manobras jurídicas de advogado da defesa, e a juíza vai contra ali uma decisão do STF, já mostrando essa parcialidade dela, que já vem demonstrando durante esses mais de 5 anos de processo. Ela solta a Monique, não se importando com uma decisão de uma instância superior, né? Já demonstrando para onde ela estaria caminhando, que esse júri não seria popular, seria o júri da Elizabeth Machado Louro, como ela definiu lá em 2021, né? E agora, né, vimos ali, esperamos 11 dias e não importou, e foi um grande descaso com todos que estiveram ali, com a imprensa que esteve ali, com a minha família que esteve ali, com os jurados que estiveram ali por 11 dias, cansados, foram todos submetidos a ouvir testemunhas, ouvir provas, mas no final não importou. Não importou as provas, não importou a materialidade, não importou nada. A juíza já estava convicta com a sua decisão e ela conseguiu levar os jurados para essa sua decisão final e ali conseguir fazer o perdão judicial, que ela já vinha desenhando isso desde 2021. Não sou eu falando, é ela que falou lá de 2021. É só quem. Todos que conseguem olhar e olharem durante os 5 anos viram que foi ela que soltou a Monique pela primeira vez, sem qualquer prova que ela estava sendo coagida. Depois soltou ela de novo, agora com a decisão do STF. Você via que dentro do processo o peso dela era. Nós tivemos um problema com a conexão de Leniel Borel. Vamos retomar para que possamos novamente conversar ou retomar a conversa com Leniel sobre todo o curso do processo que, de acordo com Leniel, a defesa dele, foi imparcial e, por isso, será contestado e
provavelmente veremos, acompanharemos mais desdobramentos ainda do julgamento da morte de Henri Borel. Eu acho que há uma comparação que é muito dolorosa, que é muito triste, que Leniel sempre faz. Esse processo ele dura mais do que durou a vida do menino Henri. Então, é algo que realmente é muito duro, muito difícil de entender e de aceitar, mas nosso papel é ajudar a população a entender o que acontece e assim, quando nós colocamos luz sobre os assuntos, nós conseguimos também, enfim, questionar essas decisões que muitas vezes são difíceis de entender. Estamos reconectando com o Leniel para a gente continuar? Estamos reconectando e, enquanto isso, como a própria Joana tinha prometido, a gente tem também aqui para conversar conosco no TMC 360 o advogado criminalista Douglas Goulart, que vai nos ajudar a entender e a explicar para você que está nos acompanhando a parte processual de tudo isso que o Leniel estava descrevendo e que a gente trouxe aqui nas últimas semanas, nos últimos meses, para nos dizer nos últimos anos, né? Doutor Goulart, prazer falar com o senhor, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Joana, bom dia, Felipe Bueno, bom dia aos ouvintes da Rádio TMC. É um prazer estar com vocês, estou à disposição para a gente debater esse assunto tão polêmico. Polêmico, né? Então, se há polêmica, não há certeza, né? Então, acho que vale a pena a gente puxar esse gancho que o senhor trouxe, né? A gente estava falando sobre uma decisão polêmica, porém, a sociedade majoritariamente de um lado, que não é o lado da juíza, né? Então, eu pergunto, né, por que, se há tanta gente achando que a juíza está errada, por que ela tomou essa decisão depois do processo que envolveu o júri popular? Por favor, doutor Goulart. Vamos lá, quando eu digo polêmico, eu tento me colocar numa seguinte situação. Dificilmente nós encontramos a decisão do júri que é contestada pelo posicionamento da juíza ou do juiz. Em regra, o júri tem sido historicamente contestado pela decisão dos jurados. Só cuidado quando você for. Ele é muito combatido ao longo do tempo pela decisão dos jurados e dificilmente se questiona a decisão do juiz. Vocês estão me ouvindo? Pois não, pois não. Sim. Pois não, doutor Goulart, pois não. Perfeito. E eu diria, tomando de empréstimo a palavra do senhor Leniel Borel, o que eu diria assim, nós estamos tratando aqui praticamente de um júri impopular. Dificilmente a gente tem, em tempos de divisão do país, né, a gente parece ter encontrado um ponto de consenso em que toda a população parece se unir em torno da compreensão de que esse júri, essa decisão dessa juíza foi absurda, ela foi escandalosa, né, porque ela me parece absolutamente contrária à prova dos autos, o que é muito difícil de acontecer. E nós estamos hoje debatendo a questão do perdão judicial, quando, na verdade, o problema da decisão da juíza, ele se apresentou em um momento anterior, né? Pelo que eu estudei, pelo que eu li do caso, como toda a população teve acesso, o grande problema do posicionamento da juíza ele ocorreu quando, no momento da quesitação aos jurados, ela invalidou uma quesitação específica, uma votação específica dos jurados, onde os jurados decidiam pela ocorrência do homicídio doloso em detrimento da Monique. Ela parece não ter ficado contente com essa decisão e ela submete os jurados a uma nova votação, né, para moldar o quesito e assim conseguir extrair dos jurados, eu entendo que de uma maneira não espontânea, uma votação favorável à condenação como homicídio culposo. Quando ela consegue essa votação como homicídio culposo, aí ela tem condição jurídica, teórica, para conceder o perdão judicial. Porque o perdão judicial só pode ser concedido em caso de homicídio culposo. Daí a manobra da juíza em momento anterior. Ele é um caso até difícil de ser enfrentado pelos tribunais. Esse caso ele vai exigir dos tribunais um desafio de adequação da lei, porque é uma decisão muito excepcional. É muito difícil que ocorra uma situação dessa em que a juíza ela parece manobrar, parece levar os jurados para um determinado ponto. É um problema de quesitação.
E a lei processual, ela define a elaboração de um novo julgamento quando o júri, a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Mas não há uma previsão de quando a decisão da juíza é manifestamente contrária à opinião dos jurados. Então é algo inédito, doutor? Algo... Olha, é difícil falar em ineditismo no direito, mas é algo que eu, em 20 anos de carreira, não encontrei. É uma situação muito rara, inclusive, porque, geralmente, ao término do júri, os juízes eles submetem os quesitos que eles vão elaborar para os jurados à acusação e à defesa. E eles submetem para que a acusação e a defesa possam opinar, olha, aqui eu não concordei com essa expressão, aqui eu acho que esse quesito deve ser ajustado dessa forma. Então, quando a juíza vai para o que a gente chama de sala secreta, para apresentar esses quesitos para o jurado, já há um consenso entre a acusação e a defesa quanto àqueles quesitos. O inusitado é, durante a votação, a juíza não se satisfazer com o quesito que ela mesma formulou, que ela apresentou a acusação e a defesa, e dizer, não, jurados, vamos rever essa situação aqui porque não ficou muito bem compreendido. É uma situação bem inusitada.